Olá pessoal, sou Anderson e vamos para mais um vídeo de resolução das provas da Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas de 2022, da prova da segunda fase nível B, que são para alunos das primeiras e segundas séries do ensino médio. E aqui vamos para a resolução da questão B2, que é somente para alunos da primeira série. A questão diz o seguinte: uma mulher pedalava uma bicicleta ergométrica cujas coroa e catraca tinham 30 cm e 10 cm de diâmetro, respectivamente. A coroa era presa aos pedais e a catraca era presa ao eixo da roda dianteira, conforme a figura aqui ao lado. Os pedais movimentam-se na frequência de 120 RPM, que é rotações por minuto, no sentido horário do ponto de vista do observador que está lendo a prova, no caso nós. Sabendo que a coroa e a catraca estão acopladas por meio de uma corrente, responda as perguntas abaixo. Na letra A, ele quer saber quais os sentidos dos movimentos da coroa, da catraca e da roda dianteira. Use como respostas os termos horário e anti-horário. Bom, primeiramente, o que é sentido anti-horário e sentido horário? Quando a gente vê no relógio, os ponteiros eles fazem um movimento circular em um determinado sentido, todos eles, certo? O sentido que os ponteiros fazem esse movimento circular é chamado de sentido horário. E o sentido contrário a esse movimento é o sentido anti-horário. Beleza? E aí a gente vai para o problema, onde tem a mulher pedalando em uma bicicleta ergométrica. A bicicleta ergométrica tem a coroa, que fica presa aos pedais, tem a catraca, que fica presa à roda dianteira, e tem a roda dianteira. A coroa e a catraca elas estão acopladas a partir da corrente, que se movimentam nessa direção aqui, e sentido, ok? Sabendo que a mulher pedala no sentido horário do nosso ponto de vista, tá? Que nesse sentido aqui, a gente intuitivamente sabe que a coroa vai se mover no sentido horário também, certo? Já que elas estão presas. Considerando o movimento da corrente, a gente também, intuitivamente, sabe que a catraca vai girar também no sentido horário. E como está presa a roda dianteira também vai girar no sentido horário, ok? Então, a partir dessas observações, a gente pode dizer que o sentido do movimento da coroa, da catraca e da roda é o mesmo, que é o sentido horário, beleza? Então, letra A resolvida. E aqui na letra B, ele quer saber qual é a frequência do movimento da coroa, da catraca e da roda dianteira em Hertz, certo? Hertz é uma unidade típica de frequência. A questão, ela já deu alguns dados para a gente, né? Então, ela deu o raio da coroa, que é de 30 centímetros, deu o raio da catraca, que é de 10 centímetros, e deu a frequência da coroa, que é de 120 rotações por minuto. Como a questão quer o valor em Hertz, a gente já pode fazer a conversão do valor da frequência da coroa, certo? Sabendo que RPM é rotações por minuto, a gente tem que 1 Hertz é igual a rotações por segundo, são ciclos por segundo, certo? Sabendo disso, podemos escrever que a frequência da coroa é igual a 120 rotações por 60 segundos, já que 1 minuto são 60 segundos. Fazendo a divisão de 120 por 60, a gente encontra que a frequência da coroa é igual a 2 rotações por segundo. A gente escreve como RPS, assim como é escrito RPM. Sabendo que uma rotação por segundo é 1 Hz, então a frequência da coroa é igual a 2 Hz. Frequência convertida, a gente pode agora calcular a frequência da catraca e da roda dianteira. Como a coroa e a catraca elas estão acopladas pela corrente, isso quer dizer que elas devem ter a mesma velocidade. Então a gente pode escrever que a velocidade linear da coroa e da catraca é a mesma, fazendo essa expressão aqui. O cálculo da velocidade linear lá no movimento rotacional é dado por essa expressão, que a velocidade linear é igual a 2π vezes o raio vezes a frequência do movimento. Substituindo essa expressão da velocidade nessa equação, a gente tem essa expressão aqui, tanto para o lado esquerdo, que é o da coroa, quanto para o lado direito, que é para o lado da catraca. Dessa expressão, ele quer saber a frequência da catraca, que é o que a gente não tem. E a gente pode ver que tem 2π aqui do lado esquerdo e 2π do lado direito. A gente pode cortar da equação e vai restar apenas essa expressão, onde foi colocado a frequência da catraca do lado esquerdo e todo o resto do lado direito. Todos os valores do lado direito, a questão já deu.
tanto o raio da coroa, quanto a frequência da coroa, quanto o raio da catraca. Então a gente precisa apenas substituir os valores para encontrar a frequência da catraca. Substituindo os valores, a gente encontra que 30 centímetros vezes 2 rotações por segundo dividido por 10 centímetros. Como temos centímetros no numerador e no denominador, a gente cancela, vai sobrar apenas rotações por segundo, que é a unidade de frequência. Fazendo o cálculo bem simples, a gente encontra que a frequência da catraca é igual a 6 rotações por segundo. Sabendo que rotações por segundo é igual a 1 Hz, a gente tem que a frequência da catraca é igual a 6 Hz. Como a catraca está fixa com a roda dianteira, isso quer dizer que elas têm a mesma frequência. Então, como elas têm a mesma frequência, a frequência da roda é igual a 6 Hz. Se elas têm a mesma frequência, isso quer dizer que as velocidades da catraca e da roda dianteira são diferentes, ao contrário do que ocorre com a catraca e a coroa. Entendido? Então vamos para o próximo. Na letra C, a questão pede para determinar qual o valor da velocidade angular em radianos por segundo e a velocidade linear em metros por segundo da catraca, e que a gente adote o π igual a 3. Aqui nos dados já foram substituídos os valores das frequências, tá? Que estavam em rotações por minuto, agora está em rotação por segundo, e o valor também em Hz. E o valor de π, que é igual a 3. Antes de calcular a velocidade angular e a linear, que dá em metros por segundo, é conveniente a gente fazer a conversão já do raio da catraca, que está em centímetros, para metros, que vai facilitar muito o nosso cálculo. Então, convertendo o raio da catraca, que é de 10 centímetros, para metros, a gente vai encontrar que o raio da catraca é igual a 0,1 metros. Beleza? Agora sim a gente pode calcular a velocidade angular, que é o famoso ômega, que lá no movimento rotacional temos que a velocidade angular é igual a 2π vezes a frequência do movimento. Beleza? E para encontrar esse valor da velocidade angular, temos 2 vezes π, π temos na questão, e a frequência da catraca também calculamos na letra B. Mas ele quer a frequência em radianos por segundo. E para poder fazer essa conversão, a gente sabe que 1 Hz é igual a 2π radianos por segundo. Se a gente observar a expressão para a velocidade angular, a frequência já está sendo multiplicada por 2π. Então, o resultado dessa equação já vai sair em radianos por segundo. Então, agora só é substituir os valores, onde a velocidade angular da catraca é igual a 2 vezes 3 vezes 6 rotações por segundo. Fazendo a continha, a velocidade angular é igual a 36 radianos por segundo, certo? Bom, a velocidade linear, que é o v da catraca, a expressão a gente viu na alternativa anterior, não foi? Onde a velocidade linear é igual a 2 vezes o raio vezes a frequência do movimento. Mas o que é 2π vezes a frequência? É a velocidade angular, que a gente acabou de calcular. Então, a gente pode escrever que a velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio da catraca. Substituindo os valores, a velocidade linear da catraca é igual a 36 radianos por segundo vezes 0,1 metros. O valor dessa equação já vai sair em metros por segundo. Então, a velocidade da catraca é igual a 3,6 metros por segundo. Questão B2 resolvida. Até a próxima. Valeu!